Olá, meus irmãos. Hoje é 9 de janeiro, entramos aí na segunda semana de janeiro e estamos aqui juntos para lermos a palavra de Deus. Nosso propósito nesse ano de 2023 é lermos a palavra de Deus na ordem cronológica até o fim do ano, entendendo aí a ordem da história bíblica e como pode ser importante para nós compreendermos aquilo que o Senhor fez através da história com a leitura desta maneira. Nós estamos no livro de Jó, mas antes de começarmos a leitura de hoje, nós vamos buscar a presença de Deus em oração. Amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bendito que cuida do seu povo. Obrigado por sua palavra que nos revela os seus atributos e também aquilo que nós precisamos. Obrigado, ó Deus, e que, mais uma vez, abençoe-nos na leitura da sua palavra. Que os meus irmãos que estão acompanhando esta leitura sejam alcançados pelo Senhor. Teu Santo Espírito os abençoe através de sua palavra. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, continuar a nossa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Jó e hoje vamos fazer a leitura dos capítulos 21 até o capítulo 28 de Jó. Capítulo 21, Jó reflete sobre a prosperidade dos ímpios. Então Jó respondeu: ouvi atentamente as minhas palavras, e isso já me servirá de consolo da vossa parte. Suportai-me e falarei. Depois de eu falar, então podereis zombar. Por acaso estou reclamando do homem? Mas ainda que fosse, não teria eu motivo para ficar impaciente? Olhai para mim e ficai perplexos. Ponde a mão na boca. Perturbo-me quando me lembro disso, e o meu corpo se estremece horrorizado. Por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas famílias estão em paz, sem temor, e a ameaça de Deus não está sobre eles. Seus touros geram sem falhar. Suas vacas dão cria e não abortam. Eles deixam sair os seus pequeninos como a um rebanho, e as suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os dias, e tranquilos descem ao Sheol. E dizem a Deus: afasta-te de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Mas a prosperidade que possuem nem depende deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apague a lâmpada dos ímpios? Que lhes sobrevém a sua destruição? Que Deus, na sua ira, lhes envie dores? Quantas vezes sucede que eles sejam como a palha no vento, como grânulos levados pelo furacão? Vós dizeis que Deus reserva para os filhos a punição do pai, mas é a este mesmo que Deus deve punir para que o conheça. Vejam os seus olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. Pois que lhe importa a sua família depois de morto, quando forem encurtados os seus meses? Por acaso alguém trará conhecimento a Deus, ele que julga os de posição elevada? Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com um corpo saudável e com os ossos fortes. Outro, pelo contrário, morre amargurado sem ter experimentado o bem. Ambos jazem no pó e os vermes os cobrem. Conheço os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer injustiça, pois dizeis: onde está a casa do príncipe? Onde está a tenda em que morava o ímpio? Por acaso não perguntastes aos viajantes?
Não aceitais o que disseram, que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia do furor? Quem acusará face a face o seu procedimento? Quem lhe retribuirá o que fez? Ele é levado para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces e todos os homens o seguirão. Os que o precederam são inumeráveis. Como quereis oferecer-me consolo inútil quando vossas respostas não passam de mentira? Capítulo 22. Ele acusa Jó de diversos pecados. Então Elifaz, o temanita, respondeu: Pode o homem ser útil a Deus? Na verdade, o sábio é útil apenas para si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem prazer em que sejas justo ou tem vantagem em que andes em teus caminhos de modo inculpável? É por causa da tua reverência que ele te repreende ou que entra em juízo contigo? Por acaso a tua maldade não é grande e as tuas transgressões sem limites? Pois sem motivo exigiste penhor de teus irmãos e despojaste as roupas dos que não tinham quase nada. Não deste água para beber ao cansado e retiveste o pão do faminto. Mas ao poderoso pertencia a terra e o homem privilegiado habitava nela. Despediste as viúvas sem nada e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de armadilhas e um pavor repentino te perturba. Ou de trevas, de modo que nada podes ver, e a inundação das águas te cobre. Não está Deus lá no alto, no céu? Olha para as mais altas estrelas, como são elevadas. Tu dizes que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? Nuvens espessas o encobrem, de modo que ele não consegue ver quando percorre a abóboda do céu. Queres seguir no caminho antigo trilhado pelos homens maus? Eles foram levados antes do seu tempo, e seus alicerces foram arrastados como por um rio. Diziam a Deus: afasta-te de nós, e ainda, que nos pode fazer o Todo-Poderoso? Contudo, ele encheu de bens a casa deles. Mas longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos veem isso e se alegram, os inocentes zombam deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários são exterminados e o fogo consumiu o que deixaram. Apega-te a Deus e viva em paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a maldade para longe da tua tenda e puseres o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata será preciosa. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Aquilo que projetares será cumprido e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza de tuas mãos. Nós vamos agora para o capítulo 23 de Jó. Capítulo 23 de Jó. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Então Jó respondeu: até hoje a minha queixa é cheia de amargura, o peso da mão dele é maior que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia a minha causa diante dele, encheria a boca de argumentos, aprenderia com as palavras de sua resposta e entenderia o que me dissesse. Acaso iria ele disputar comigo na grandeza do seu poder? Não, ele me daria ouvidos. Ali, o correto pleitearia com ele
e eu seria absolvido para sempre por meu juiz. Vou adiante, ele não está ali. Volto-me para trás, não o encontro. Procuro à esquerda onde ele age, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o enxergo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como ouro. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Mas ele já resolveu. Quem então pode desviá-lo? Ele fará o que quiser, pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso, perturbo-me diante dele quando penso nisso. Sinto medo dele. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou, pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Capítulo 24. Jó afirma que os ímpios recebem juízo. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? Porque os que o conhecem não veem os seus dias. Há os que derrubam as cercas, roubam os rebanhos para deles cuidar, levam o jumento que pertence ao órfão, tomam como garantia o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, forçam todos os oprimidos da terra a se esconder. Como jumentos selvagens no deserto, saem para o trabalho procurando na terra deserta a presa que sirva de sustento para seus filhos. No campo, ajuntam palha e colhem na vinha do ímpio. Não possuindo roupa, passam despidos, falta-lhes coberta contra o frio. Molham-se pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, agarram-se nas rochas. Há os que arrancam do peito a criança sem pai e tomam o penhor do pobre. Fazem com que eles andem despidos, sem roupa, carregando feixes, apesar de famintos. Espremem azeitonas dentro dos muros daqueles homens. Pisam os seus lagares e mesmo assim têm sede. Os que estão à beira da morte dentro das cidades gemem e a alma dos feridos clama, mas Deus não considera o seu clamor. Há os que se revoltam contra a luz, cujos caminhos não conhecem e não permanecem nas suas veredas. O homicida se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite torna-se ladrão. Também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e disfarça o rosto. Nas trevas arrombam as casas, de dia ficam fechados sem ver a luz, pois para eles a escuridão profunda é a sua manhã. São amigos das densas trevas. São levados sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não vão pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz o Sheol aos que pecaram. Sua mãe se esquecerá dele. Os vermes o comerão avidamente. Não será mais lembrado. A maldade se quebrará como árvore. Ele despoja a estéril que não dá à luz e não faz bem à viúva. Todavia, Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força. Levantam-se quando já não tinham esperança na vida. Se ele lhes dá descanso, confiam nisso, e os seus olhos observam os seus atos. Eles se exaltam, mas logo desaparecem. São abatidos, colhidos como os demais, cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me poderá desmentir e desfazer as minhas palavras? Nós vamos agora para o capítulo 25. Capítulo 25 de Jó. Bildade critica presunção humana. Então Bildade, o suíta, respondeu: com Deus estão o domínio e o temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Por acaso seus exércitos podem ser contados? E sobre quem não se levanta a sua luz?
Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro nascido de mulher? Até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto mais o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Capítulo 26. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Então Jó respondeu: como tens ajudado o que não tem força e sustentado o braço que não tem vigor. Como tens aconselhado o que não tem sabedoria. Como tens revelado o verdadeiro conhecimento em toda a sua plenitude. Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os que ali habitam. O Sheol está nu perante Deus e o Abadom não está encoberto. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Retém as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem debaixo delas. Encobre a face do seu trono e estende a sua nuvem sobre ele. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. As colunas do céu tremem, assustam-se com sua ameaça. Com seu poder, fez sossegar o mar, com seu entendimento, abateu o monstro Raabe. Com seu sopro clareou o céu, sua mão feriu a serpente veloz. Essas coisas são os seus atos mais simples. Como é leve o sussurro que ouvimos dele, mas quem poderá esconder o trovão do seu poder? Capítulo 27. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Prosseguindo, Jó em seu discurso disse: tão certo como vive Deus que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim eu vos dar razão, até que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade. Eu me apegarei à minha justiça e não a largarei. O meu coração não reprova nenhum dia da minha vida. Seja o meu inimigo como ímpio e como perverso meu opositor. Pois qual será a esperança do ímpio quando Deus o cortar, quando Deus lhe tirar a alma? Por acaso Deus ouvirá o seu clamor quando chegar a tribulação? Ele se deleitará no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei acerca do poder de Deus. Não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Todos vós já vistes isso. Por que vos entregais completamente às palavras inúteis? Esta é a porção que Deus dá ao ímpio, a herança que os opressores recebem do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será isso para a espada, e a sua prole não se fartará de alimento. Os seus descendentes que sobreviverem morrerão pela peste, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó e acumule roupas como barro, o justo vestirá as que ele acumular, e o inocente repartirá a prata. A casa que ele constrói é como a teia da aranha, como a cabana que o guarda faz. Rico se deita, mas logo não será mais. Abre os olhos e sua riqueza já se foi. Pavores o alcançam como um dilúvio. A tempestade o arrebata de noite. O vento oriental o leva e ele se vai. Sim, varre-o com ímpeto do seu lugar. Pois atira contra ele sem poupá-lo, e ele, de forma precipitada, foge do seu poder. Bate palmas contra ele, e do seu lugar assobia contra ele. Capítulo 28. Os limites
da sabedoria humana. Na verdade, existem minas de prata e lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem limites às trevas e exploram até os confins as pedras na escuridão e nas mais densas trevas. Abrem um poço longe do lugar onde moram, em lugares esquecidos pelos viajantes, longe dos homens, penduram-se e balançam de um lado para o outro. Quanto à terra, dela procede o alimento, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar de safiras e tem ouro em pó. A ave de rapina não conhece essa vereda, e os olhos do falcão não a enxergaram. As feras altivas nunca pisaram, nem um leão feroz passou por ela. O homem estende a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as raízes. Faz sulcos nas pedras. Seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Tapa os veios de água para que não gotejem. Tira para a claridade o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem será trocada a peso de prata. Nem pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. O ouro ou o cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral, nem de jaspe, porque a aquisição da sabedoria é superior à das pérolas. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem pode ser comprada com ouro puro. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O Abadom e a morte dizem, ouvimos rumores sobre ela. Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe onde ela fica. Pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e esquadrinhou-a. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Meus irmãos, ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje, concluindo a nossa leitura primeira desta semana. Amanhã continuaremos com o livro de Jó. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra, que mostra-nos o quanto a sabedoria é preciosa. Obrigado, ó Pai, porque a sabedoria, ela vale mais do que o ouro e a prata, e o Senhor a compartilhou conosco por meio do seu santo evangelho. Obrigado, ó Deus, pois o Senhor não escolheu homens que tenham sabedorias do mundo, homens que tenham capacidades ou que estudaram muito, ou homens de influência e alto poder, mas escolheu nós, pessoas pequenas, para compartilhar da sua sabedoria. Louvado seja o seu nome, Senhor. Que o teu povo se torne sábio cada dia mais. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Permitindo o Senhor, amanhã continuaremos a nossa leitura bíblica. Um grande abraço e até lá.